Boa noite, meu irmão, meu amigo. Estamos aí mais uma vez você, junto com a sua família, entrando no seu lar, na sua casa, para compartilharmos uma palavra de Deus ao seu coração. Aproveite esse momento e convide aí seus amigos, seus amigos do Face, seus amigos das redes sociais, para participar com a gente. Nós estamos aqui na página da igreja, Comunidade Cristã Rio de Deus, então você pode divulgar aí e pode participar junto com a gente. Nós vamos trazer na noite desse dia uma palavra ao seu coração, uma ministração à sua vida, ao seu coração, e tenho certeza que Deus vai tocar em você, vai falar ao seu coração. Hoje eu quero falar sobre as responsabilidades dos filhos de Deus, aqueles que caminham com Deus, aqueles que realmente são filhos de Deus. Nós temos deveres, sim, e temos responsabilidades que nós precisamos lidar com isso, que nós precisamos aprender a viver com isso. E existem alguns princípios aqui que, se der tempo, a gente vai compartilhar com vocês, certo? Estou vendo aí já alguns colegas aí junto, pastor Eduardo, paz, estamos juntos. Estou chegando hoje um pouquinho depois do horário, mas hoje também a gente não vai fazer o louvor, vamos direto à palavra. Marcos Deula também, paz, querido, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, nossos irmãos aí da Comunidade Cristã Rio de Deus, vocês que estão juntos, vocês que estão participando aí, vai chamando aí, eu tô fazendo uma introdução aqui para que nossos irmãos entrem junto aí, possam assistir, possam ouvir, receber de Deus essa palavra ao coração. Aí a Kátia, Kátia do Ferreira aí, paz, esse casal abençoado, nossos irmãos, nossos amigos, sempre estão com a gente também, Deus abençoe, nossos irmãos lá de São Leopoldo, nossos queridos que congregam lá com a gente, conosco, Deus abençoe a vida de vocês, quem mais está aí, paz, pastor, a Roberta, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe você, minha irmã, Deus guarde você, meu irmão, você que está em casa, você que está junto com a sua família, aproveite esse momento aí para agregar, agregue perto aí do seu aparelho, do seu receptor, seu celular, enfim, Você pode olhar aí na sua TV também, Smart, abra aí o seu Face, olhe com toda a sua família junto aí, participe desse momento, e receba sobre a sua vida a graça, a bênção de Deus, o amor de Deus sobre você. Pois nós cremos que hoje, nesse dia, nessa terça-feira, Deus ele tem um propósito todo especial com cada um de nós e com a sua vida, você que está aí, você que está nos acompanhando. Irmão Volney, Deus abençoe, ou melhor, Volney, Volney, você e sua esposa aí estão sempre juntos, no culto ali à tarde, estão sempre celebrando o Senhor, no culto, não, pela manhã na verdade, estão sempre louvando, adorando a Deus no domingo, aqui no nosso templo, nos domingos nós temos feito 3 reuniões, e eu já tenho aí uma novidade para passar para os nossos irmãos aqui de Canoas, já conseguimos uma ampliação para estarmos aí com 25%, da congregação. Agora não são mais 30 pessoas apenas, é 25%. Como o nosso templo ali comporta em torno de 300 pessoas, 280 pessoas sentadas, então a gente vai ter uma boa margem aí, de 50, 60, 70 irmãos participando da mesma reunião. E nós vamos estar nos programando aí nos próximos dias, para então estarmos num grupo maior. Claro que existem algumas recomendações, ninguém pode vir sem máscara, A primeira coisa, você tem que colocar aí seu material de proteção, o ZPI, tem que pôr a máscara, tem o álcool gel na entrada ali do templo, como sempre fizemos. De uma reunião para outra, nós sempre também esterilizamos todas as cadeiras, os microfones, enfim, tudo que é usado, dando e trazendo assim um maior conforto e uma maior segurança para você que tem participado dos nossos cultos, das nossas reuniões, você irmão, você que pode, você que tem seu tempo livre, e eu sei que agora a maioria tem, principalmente sendo no domingo. Domingo é o nosso dia de culto, Domingo é o nosso momento de celebração,
Então não tem por que você ficar em casa agora. Há lugar para você participar conosco. Amém? Nós temos ainda por enquanto 3 reuniões, que é amanhã, 9h30 da manhã, depois às 16 horas, 4 da tarde, e às 18 horas, né, o culto da noite, o culto da tarde já. Agora, como é inverno, é noite, né? Já começa escurecendo. Mas venha participar conosco, venha receber de Deus sobre a sua vida, graça, poder, unção, misericórdia de Deus sobre a nossa vida, sobre a sua vida, é o que todos nós precisamos. Deus guarde você, Deus guarde a sua família. Bem, nós vamos a responsabilidade dos filhos de Deus. Estou falando hoje aqui com os filhos de Deus. Você é filho de Deus? Você vai me responder, claro, pastor. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós que congregamos, todos nós que aceitamos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, todos nós que nascemos de novo, nos tornamos filhos de Deus. O Evangelho de João 1, verso 11, 12, ali vai dizer, mas a todos quantos o receberam. Na verdade, ele veio para os que eram seus, e especificamente os judeus. Veio para, primeiramente, os judeus, não que o plano não fosse alcançar, porque o propósito de Deus era ter uma família de muitos filhos, semelhante a Jesus. Esse é o grande propósito eterno de Deus, que nós vamos encontrar nas Escrituras. Mas havia um propósito de primeiro à sua nação, aos judeus, e depois a todos os gentios, a todos nós. Mas ele veio para os que eram seus, os judeus, mas os seus não o receberam. João vai dizer isso lá no seu capítulo 1, verso 11. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ou seja, nos tornamos filhos de Deus, porque cremos no seu nome, porque cremos no poder, na autoridade do seu nome, do nome de Jesus. Por isso, nos tornamos logo filhos de Deus. Eu e você somos filhos de Deus. Agora, deixa eu esclarecer. Nem todas as pessoas são filhos de Deus, pastor? Todo ser humano é um filho de Deus? Sim, deveria ser. Fomos criados, fomos gerados. A Bíblia diz que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Nós somos seres criados por Deus. Todos são criaturas de Deus. Fomos criados por Deus. Agora, a filiação, nos tornamos filhos de Deus com autenticidade quando reconhecemos que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Quando entregamos o nosso coração a Ele e deixamos que Ele reine e governe sobre a nossa vida. Aí sim passamos a ser, por direito legal em Cristo, filhos de Deus. Tanto que Jesus é o irmão mais velho, né? O propósito de Deus é ter uma família de muitos irmãos, de muitos filhos semelhantes a Jesus. Então precisamos seguir os passos de Jesus, andar com Jesus e caminhar com Ele. Então nós vamos falar aí as responsabilidades dos filhos de Deus. Ser filho de Deus, existe responsabilidade, compromissos. E se der tempo eu vou falar aí sobre honra, temor, submissão, unidade e multiplicação. São 5 pontos aqui interessantes: honra, temor, submissão, unidade e multiplicação. Ser filho de um pai perfeito é o maior privilégio que podemos ter na vida. Sabe, diferente do nosso pai terreno, o pai que nos gerou, porque o nosso pai terreno, ele não é perfeito. O nosso pai que nos gerou é um ser humano cheio de falhas, limitado. E quem sabe quantas falhas existiam na sua vida e quantas falhas para conosco. Mas é um pai terreno. Mas mesmo sendo o pai terreno, geralmente o pai, a mãe, os genitores, o casal ali que tem seus filhos, qual é o seu propósito? É cuidar, é zelar, é guardar, é honrar, né? Precisa se honrar o pai e a mãe, precisa temer no sentido de respeito, sim, de honra, submissão, precisa se viver em unidade e ter esse princípio básico, esse entendimento que é a multiplicação. Ou seja, os filhos crescem, né, como diz a música, eles crescem, amadurecem e criam asa e querem voar, né? Ou seja, vão reconstruir, então, ou vão construir, melhor dizendo,
uma nova família, um novo lar, uma nova casa. Essa é a naturalidade que as coisas acontecem. Esse é o normal. Agora, ser filho de Deus, querido, tem que nascer de novo. As pessoas que não nasceram de novo, que ainda não aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, elas são sim criaturas de Deus. Mas filho nos tornamos quando reconhecemos que temos um Pai, quando reconhecemos essa paternidade. E o importante é nós entendermos aqui que nós temos um Pai perfeito. Esse é o maior privilégio que podemos ter na vida, na nossa vida, mas também a maior responsabilidade, uma vez que levamos sobre nós o nome de Deus e que recebemos tanto investimento dele, precisamos agora corresponder com esse investimento, com essa paternidade, a paternidade de Deus sobre a nossa vida. Aí vamos conjecturar, ou deixa eu primeiro fazer uma pergunta. Que tipo de filho nós somos? Que tipo de filho eu e você somos? Nos projetando aí ao nosso pai terreno. A nossa paternidade humana, biológica. Que tipo de filho somos? Honramos o nosso pai, a nossa mãe? E que tipo de filho é você? Você tem honrado seus pais? Você tem honrado aqueles que te geraram? Agora pense comigo. Se você não consegue honrar o seu pai que você vê, se você não consegue honrar seu pai, sua mãe, como que você vai honrar a Deus? Que você não consegue ver, como você vê o pai e a mãe ali na sua frente, a fisionomia. Deus é espírito, nós não conseguimos ver com os nossos olhos naturais, somente com os nossos olhos espirituais. Agora, quando nós não temos honra e não honramos aqui nosso pai, nossa mãe, nós temos problema para honrar Deus também. Nós vamos ter sérias dificuldades na nossa vida no que diz respeito a honrar a Deus. Então, o texto-chave que eu quero ler com você está lá em 1 Pedro. 1 Pedro, no capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. E o verso 17, que diz assim, ó: E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Olha só. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, durante a vossa vida aqui na terra. Você precisa andar em temor. E aqui vem os princípios que nós falamos, que a gente quer compartilhar com você. Que o primeiro deles é honra. Uma questão de honra. Olha só, um pai é digno de honra. Se no nível humano, um dos 10 mandamentos nos obriga a honrar, ou seja, nos chama a honrar pai e mãe, para que se prolongue os nossos dias aqui sobre a face da terra, imagine em relação ao Pai Celestial. Há um Pai que é perfeito, há um Pai que é soberano em relação a Ele. Portanto, nosso sentimento de gratidão e fidelidade deve nos levar a exaltar o nosso Deus em tudo, sempre em honra. Devemos honrá-lo com nossas palavras, com o nosso testemunho, com nossos bens, dízimos, ofertas, honrá-lo com as nossas finanças, com o nosso serviço, com o nosso trabalho. Tudo o que fazemos ou nos abstemos de fazer deve ser pensando na dignidade do nosso Pai, de quem Ele é. Provérbios 3:9 vai falar aquele texto que nós sempre lemos, né? Honra o Senhor com a tua fazenda, com os teus bens. Honra o Senhor com tudo que tu tem. Honra o Senhor com a sua vida. Sabe? Como que eu honro a Deus com a minha vida, pastor? Está ali no texto que nós lemos. Andarmos de dignidade, em honra. Sabe? Nos afastarmos do mal. Vivemos uma vida para Deus e com Deus, comprometida a Ele.
fugindo daquelas coisas, nos afastando daquelas coisas que podem, porventura, nos afastar dele. São coisas como pecados que às vezes esses pecados nos rodeiam, né? E tentam nos tirar do alvo, nos tirar do foco, nos afastar de Deus. Essas coisas acabam nos distanciando. Que bom que eu estou com alguém aí nos ajudando. O pastor Eduardo colocou o texto na tela. Olha aí, ó, você pode ler e acompanhar. Bênção de Deus. Está aí o texto. Ó. Se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Andai em temor. Honre ao Senhor. Primeiro ponto é honrar ao Senhor. Segundo ponto aqui, temor, que também está nesse texto que nós lemos aí. Uma família só subsiste como tal se estiver sobre 3 colunas. Escute isso, são 3 pilares fundamentais: amor, aliança e autoridade. Essas três colunas são fundamentais num relacionamento familiar. O temor precisa estar aqui, no amor, na aliança e na autoridade. Se uma dessas bases não for firme, a família fica vulnerável. Assim é também na família de Deus. Temos que corresponder ao seu amor, manter a aliança que ele nos propôs e submeter-nos à sua autoridade. Sabe, viver em amor, corresponder ao amor do Pai. Ele nos ama. A Bíblia diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós o amamos como fruto do seu grande amor para com as nossas vidas. Está lá o textual da Bíblia, Evangelho de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele nos amou primeiro. O seu amor nos abraçou, o seu amor nos alcançou. O seu amor nos envolveu, o seu amor nos chamou das trevas que vivíamos, do charco horrível de lodo do pecado onde vivíamos outrora. O seu amor nos resgatou de lá. E ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz, para vivermos o seu propósito, o seu plano para a nossa vida. Então é preciso entender que nós precisamos temer a Deus. Não no sentido aqui temer de ter medo de um Deus que vai, não. Mas um temor sabendo quem é Deus e que realmente também ele é um Deus justo, ele é um Deus de justiça. Não pense que por ser pai, como a gente às vezes é pai, eu pelo menos sou um pai assim, eu sou um pai buenachão, sou muito bom, pelo menos é o que os filhos dizem. Se é falsidade, o problema é deles, mas não é não, a gente se conhece. Então eu sou um pai buenachão, eu sou aquele cara que está aqui, perto dos filhos, os filhos estão perto de mim e a gente caminha junto, trocamos ideia, conversamos, nos chamamos a atenção um do outro quando erramos, sentamos para conversar. Há uma liberdade, mas há um limite para todas as coisas. E aí entra uma questão de honra da parte dos meus filhos, uma questão de respeito e temor. Temor a quê, pastor? A autoridade que está investida sobre a nossa vida. Autoridade paterna. Isso tem que ser reconhecido, isso tem que ser respeitado, isso tem que ser honrado na vida de um pai. Os filhos têm que temer o pai, não no sentido de medo, de violência, porque o pai vai, não, mas temer no sentido de respeito, de honra. Temer no sentido de entender que ali há uma autoridade, uma paternidade sobre a nossa vida. E isso, graças a Deus, eu tenho aqui com a minha família. Apesar de eu ser um pai buenachão, apesar de eu ser um pai, às vezes até, humanamente, até um pouco exagerado. Mas Deus é justo, Deus é bom e muito melhor do que eu imagino ou do que eu possa ser. Deus é muito mais do que eu. Não tem como comparar isso. É impossível. Eu tenho falhas e defeitos. Deus é perfeito. Mas eu sou um pai buenachão. Mas Deus, por ele ser bom, ele não é aquele pai buenachão, sabe, que às vezes vai fazer uma vista grossa para alguma situação na intenção de proteção.
Não, ele vai proteger os seus filhos debaixo de sua justiça. Ele vai ser um Deus justo. Ele não vai mudar. Ele não vai se adaptar para agradar o filho, para agradar A, B ou C. Não, ele vai agir com justiça, mas com amor verdadeiro, com um compromisso verdadeiro. Sabe? Ele é pai de verdade. Pai que nos sustenta, pai que nos levanta, pai que nos ajuda, que nos aconselha, que não concorda com os nossos erros em hipótese alguma. E que vai permitir que os nossos erros, de alguma forma, venham passar como se nada tivesse acontecido. Não, ele vai corrigir. A Bíblia diz que o pai corrige o filho que ama. E Deus é esse pai que muitas vezes nos corrige, mesmo que a gente, a primeiro momento assim, fique triste. Por que Deus está permitindo isso? Por que essa vara da correção está sobre a minha vida? Por que essa situação está acontecendo? Mas é permissão de Deus, mas Ele faz isso porque Ele nos ama. Aliás, ou afinal, qual o pai que ama o seu filho e quando ver ele cometendo coisas erradas ou caminhando no caminho do erro, não vai chegar lá e chamar esse filho para o caminho certo? Não vai trazer ele de volta para o centro, para o lugar certo? O pai que não faz isso é um pai omisso, que se omite, e isso falta amor. Quando há omissão, falta amor. A gente vê às vezes alguns pais que protegem os filhos de tal forma. E sabe o que acontece com esses filhos? Eles crescem. E quando eles estão debaixo de uma proteção errada, uma proteção exagerada, esses filhos vão crescer e não vão honrar esse pai. Eles não vão prestar essa honra a esse pai, a honra que lhe é devida. Por quê? Porque na hora da proteção faltou ser justo. Proteger não é acobertar. Proteger não é simplesmente fazer de conta que o errado está certo. Proteger é ensinar. Ser cobertura é educar, é chamar, colocar sentado ao lado. Fiz isso a vida inteira com meus filhos e ainda continuo fazendo. Senta aqui, vamos conversar. Vamos corrigir a rota. Isso não está legal, isso não está errado. Pode, com os argumentos, até me mostrar que talvez eu esteja enxergando por um ângulo errado. E se eu estiver enxergando pelo ângulo errado, eu também preciso me corrigir como pai. Sou limitado. Mas Deus não erra. Deus não tem a ótica. Deus não olha como eu olho, como você olha. O olhar de Deus é perfeito. A vontade de Deus é plena. E o querer de Deus é para o nosso bem. É para a minha vida, para o meu bem e para o seu bem. Mesmo que no primeiro momento isso pareça tão difícil. Mas é propósito dele. Porque ele é um pai que nos ama. Nos ama, e amar, queridos, de verdade, é corrigir. Sabe, durante a minha vida, meus filhos pequenos, de vez em quando eu precisei pegar uma vara para corrigir eles. Hoje existe a lei da palmada, não pode encostar no filho, né? Porque se encostar no filho, tem a lei que protege. Claro, a gente sabe que existe pais que espancam, pais e mães que espancam os filhos. Isso está errado, é lógico que está errado. Mas ensinar, impor limites e pegar a vara da correção para colocar o filho dentro de um princípio, ele vai agradecer você quando ele crescer. Essa é a verdade. Essa é a grande verdade. É isso que Deus faz conosco. Deus corrige aqueles a quem Ele ama. É por isso que Deus permite algumas aflições na nossa vida, algumas colheitas, fruto das nossas plantações, para que a gente retorne a Ele. Para que a gente o honre, o respeite e entenda que Ele, apesar da circunstância, está e sempre estará no controle de todas as coisas. Amém? Entenda isso. Compreenda isso na sua vida. Tema o Senhor. Tenha o temor do Senhor na sua vida. Isso é fundamental. Então uma família só subsiste como tal se estiver sobre 3 colunas: amor, aliança e autoridade. E se uma dessas bases não for firme, a família fica vulnerável. Assim é também na família de Deus. Temos que corresponder ao seu amor, manter a aliança que Ele nos propôs e nos submeter à sua autoridade. E eu volto a dizer que o amor do Pai, como está escrito aqui no texto que eu estou lendo, o amor do Pai não faz dele um bonachão.
sem autoridade, ele não pode abrir mão do seu padrão de santidade para manter a sua casa. Por isso Deus disciplina, pune os filhos que insistem em quebrar o padrão. Isso deve gerar em nós temor. O mesmo pai que nos abraça e supre não terá a sua vara ou não reterá a sua vara se escolhermos um comportamento que o desagrade e o desafie. Então você tem um Deus, eu tenho um Deus, nós temos um Deus que servimos Ele, andamos com Ele, querido, caminhamos com Deus, mas não pense que as nossas atitudes erradas vão simplesmente passar em branco, né? Que nada vai acontecer. Pelo fato de Deus ser bom, pelo fato dele ser misericordioso e pelo fato dele nos amar, Ele vai nos corrigir quando nós falharmos, quando nós errarmos. Virá sim a correção de Deus, mas a correção de Deus vai nos trazer de volta ao centro da sua vontade, ao plano e o propósito que Ele tem para a minha e para a sua vida. Então não tema a correção de Deus. Não. Se Deus está corrigindo você, se há uma justiça de Deus acontecendo na sua vida, curve-se diante dele. Viva em temor. Honre ao Senhor. O terceiro ponto aqui, submissão. Tiago 4:7, ele fala sobre isso. Quando pensamos na família de Deus, devemos ter como referência uma família ideal. Às vezes a nossa família, e aqui tem uma questão muito interessante que de vez em quando a gente trata isso, principalmente quando trabalhamos nas áreas de administração. Existem muitas pessoas que têm uma referência paterna terrível. Existem muitos filhos que tiveram o pai, na figura do pai, um mau exemplo. Talvez o pai um mau caráter. Talvez tiveram no pai aquela referência totalmente negativa. E por conta disso, muitas das vezes, aquelas pessoas que estão se chegando a Cristo e que estão se chegando a Deus para ter com Ele uma vida de comunhão, de relacionamento. Isso não são todos os casos. A gente não pode generalizar. Existem algumas pessoas que vão precisar passar por uma ministração, por uma cura específica. Outras não. Existem algumas pessoas que ao aceitarem Jesus, vêm de uma vida toda desgraçada, vêm de uma vida toda errada, vêm de uma referência toda torta de pai e de mãe, mas quando se convertem de verdade, eles passam por uma transformação repentina. E essas pessoas, aí você vai falar, pastor, tem que fazer a libertação? Não necessariamente, não há necessidade. Essas pessoas entenderam o plano e o propósito de Deus perfeito para suas vidas e foram transformadas por Ele. Mas existem outros casos de pessoas que trazem sequelas, que trazem marcas na sua vida, que trazem abusos, que foram vitimizadas por situações terríveis na vida e na vida. E por conta disso agora tem uma dificuldade de se relacionar com Deus, porque Deus é Pai. E isso é um princípio. Pai, paternidade, Deus é Pai. Então há uma dificuldade. Algumas pessoas têm dificuldade em crer em Deus, você sabia disso? Algumas pessoas têm dificuldade em confiar em Deus, porque tiveram aqui a referência paterna. Claro que nós não podemos comparar a paternidade biológica, humana, com a paternidade celestial. Nós não podemos comparar, isso não é comparação. Mas há um entendimento de que algumas pessoas, quando vêm a Cristo, elas ainda vêm com a mente ainda cativa. É o caso de Lázaro, quando saiu do túmulo. O que Jesus diz? Desatai-o e deixai-o ir. Então algumas mentes, às vezes, vêm a vida, a nova vida, mas ainda precisam passar por uma purificação. E a palavra ministrada ao coração dessas pessoas vai fazer a purificação, vai trazer a purificação. É por isso que é preciso ministrar com algumas pessoas de uma forma diferente. Você precisa ter um tempo maior. Por quê? Porque a palavra, ela é a água viva de Deus, que começa a limpar, lavar e purificar. E a pessoa fica limpa. Uma nova vida em Cristo. Mas às vezes, como eu disse antes, a referência paterna lá de trás, lá do pai, da mãe, causa um impedimento para um relacionamento de coração aberto com Deus. Mas Deus cura essas feridas. Deus trata essas feridas nas nossas vidas. Sabe, Deus nos liberta disso.
Deus nos transforma. Eu tive um pai, meu pai foi sempre um grande homem. Um homem honrado, um homem que a gente se espelhou, eu me espelhei nele, meus irmãos também. Mas meu pai era muito duro. Antes de se converter, minha mãe entregou a vida dela para Cristo quando eu nasci, meu pai foi se converter 18 anos depois. Durante esses 18 anos ele não servia a Deus. Ele era um homem muito rude, muito duro, um homem duro de palavras, um homem que agia às vezes com muita ignorância, não usava uma vara para nos corrigir, usava as mãos e os pés. E durante como criança, como menino, eu fui crescendo, apanhando desse jeito, ou sendo corrigido dessa forma. Eu lembro que a mãe se aproximava e ficava ali orando por nós, e depois que ele se afastava, ela vinha, abraçava, não simplesmente para querer nos proteger, mas para dizer: por que vocês agiram de forma errada? Teu pai é violento, olha o jeito que ele agiu, ele também errou, mas vocês erraram primeiro. Vocês causaram uma situação, vocês abriram uma ira no coração dele tão grande. E olha o que ele fez com vocês. Minha mãe era diferente, ela pegava uma vara para nos surrar quando precisávamos. E veja que nós precisávamos de verdade. Mas depois meu pai se converteu. E quando ele se converteu, ele foi totalmente transformado. Aí eu tive um referencial de um pai cristão. Por quê? Ele teve um coração totalmente transformado, quebrantado, limpo, puro. É um homem que se dedicou a estar com a gente. Foram poucos anos que Deus deu a ele, depois que ele se converteu. Mas ele demonstrou o grande amor de Deus. Ele viveu esse amor. Um homem que outra hora coração duro, sem lágrimas, agora se tornou, comparando aqui, como uma criança que chora por qualquer coisa. Meu pai se tornou exatamente isso. Mas se tornou um referencial, um homem de Deus. Alguém que marcou a nossa vida. Então, os traumas sofridos lá atrás passaram, ficou. Não precisei fazer cura interior, claro que não. Até porque quando entendemos o propósito de Deus, o Evangelho de Cristo na nossa vida, fomos libertos. E depois, o Pai teve o tempo de sentar com a gente, ainda dizer: me perdoem, às vezes que eu agi assim. Ele mesmo, da parte dele, reconheceu. E isso gerou uma cura no nosso coração extraordinária. Uma cura maravilhosa. Então, queridos, às vezes os exemplos que a gente traz lá de trás, os exemplos que você talvez tenha vivido lá atrás, não sejam tão bons assim. Mas eu quero convidar você a colocar a sua fé, a sua esperança em Cristo Jesus. Deixa ele trabalhar, deixa a palavra dele trabalhar na sua vida, no seu coração. Deixa a palavra dele produzir no seu interior e gerar aí coisas eternas que realmente vale a pena e que vão conduzir você a uma vida feliz, a uma vida com Deus, a uma vida eterna em Cristo Jesus. Faça isso. Submissão. Viva uma vida de submissão. Na casa de Deus, o Pai quer que todos os seus filhos estejam enganjados no mesmo projeto, que é o de estabelecer o seu reino em toda a terra. Esta é a grande missão do Pai. E nós devemos viver debaixo desta missão, ou seja, em submissão. Ora, o fruto da submissão é a obediência. Não faz sentido sermos filhos de Deus e não nos sujeitarmos às suas ordens e ao seu projeto, ao seu chamado. Não tem sentido. Se somos filhos de Deus, há um chamado de Deus. Há um texto áureo na Bíblia. Ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Essa é uma responsabilidade. Precisamos estar em submissão a esse chamado e propósito de Deus. Ir e fazer discípulos. Essa é a família de Deus. Cumprindo o propósito, obedecendo o chamado de Deus, realizando aquilo que Ele tem. E um outro ponto aqui, unidade. Paulo aos Efésios vai falar sobre isso no capítulo 4, do verso 1 ao verso 3. Se há uma coisa que alegra um pai, é ver sua família unida e em harmonia. Isso deixa qualquer pai muito feliz. Isso, porém, é sempre um desafio, pois somos todos diferentes uns dos outros. A não ser que nos esforcemos por valorizar uns aos outros
e que exerçamos o poder do perdão quando alguém falha, feriremos o coração do Pai com nossa divisão. Se nós não agirmos dessa forma, se nós nos dividirmos, se nós não agirmos como filhos de verdade, em união, nós vamos ferir o coração de Deus. É o que está escrito aqui no texto que eu estou lendo. Portanto, é preciso priorizar o relacionamento com os nossos irmãos. Você tem um relacionamento com os irmãos na casa de Deus que está quebrado com alguém? Você tem um relacionamento que está em ruínas? Há alguém que caminha contigo na igreja, que congrega, que comunga, ou na nossa comunidade cristã Rio de Deus, ou numa outra igreja, não importa, não é placa, a igreja é um corpo, um organismo vivo. Há um relacionamento quebrado? Você está com alguma pendência? Você está levando as coisas assim, empurrando? E vai vivendo a vida do jeito que você acha que deve viver? Escute, é preciso consertos. É preciso fechar as brechas. É preciso acertar os nossos relacionamentos que estão errados. Pedir perdão, liberar perdão, ser perdoado e perdoar. Isso é princípio fundamental no reino de Deus, na família de Deus. Não há como fazer parte da família de Deus quando eu tenho alguma coisa contra o meu irmão. Escute, nem a nossa oferta Deus aceita. Você pode levar uma grande oferta ao altar, Deus não vai receber. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, diz a Bíblia, primeiro vai lá e conserta com ele. Pede perdão para ele. Enquanto você está no caminho, junto com ele, vai lá e conserta, acerta a sua vida. Faz isso. Depois sim você vem, adora o Senhor, oferta ao Senhor. Sua vida vem ao altar de Deus. Caso contrário, você está vivendo de fachada. Caso contrário, você está vivendo um evangelho vencido, um evangelho ultrapassado, um evangelho de aparências. Você precisa viver um evangelho genuíno. Você precisa viver um evangelho verdadeiro. Que evangelho é esse, pastor? A família de Deus. Fazer parte de uma família comprometida, de uma família que exerce lealdade, honra, submissão, temor, unidade, que vive em unidade, que busca isso, que não mede esforços para estar em união, sabe, que se esmera para que isso aconteça, que corre atrás dos prejuízos e vai consertar. Quem sabe você tem algum relacionamento na casa de Deus quebrado, vai atrás, conserta isso. Os cultos de terça-feira, essas reuniões que nós fizemos todas as terças, é assim, são palavras como essa, palavras que nos chamam a um posicionamento, a uma atitude, que alinham a nossa vida com a palavra de Deus, com os princípios da palavra de Deus. Ou exercemos o que a Bíblia diz, ou obedecemos a palavra de Deus em submissão ao que Deus manda através da sua palavra, ou somos uma fachada, somos uma mentira. Isso é forte? É, mas é a grande verdade. E como tem pessoas assim? Tem pessoas às vezes que estão no templo, entram, saem, não conhecem ninguém. Isso acontece nessas igrejas rodoviárias, né? As pessoas entram e saem, ninguém se conhece, não há comunhão alguma. E às vezes isso tende a querer entrar nas nossas igrejas também. A gente percebe pessoas que não têm comunhão, que entram, saem, sabe, vão lá, faz a sua oferta, cantam, oram, até recebem, vão à frente do altar, recebem oração, unção, mas, sabe, não estão vivendo em família. Estão isolados do corpo, do organismo vivo. A igreja, você não pode se isolar. Você não pode deixar de participar das reuniões da igreja. Claro que agora há um afastamento natural, que não tem como mudar isso, mas você não pode se afastar. Você não pode ficar em casa e deixar de participar das reuniões. Agora o templo ampliou 25%, nós vamos poder botar 90 pessoas, 80 lá dentro do templo da nossa igreja. Você pode ir, você pode vir sim. Não fique mais em casa, não há desculpa. Ah, não, já tem um número de 30, antes era 30 pessoas, agora não é mais. Agora a porta se abriu. E a partir dessa semana nós vamos estar anunciando e avisando isso. A porta se abriu, pelo menos aqui na nossa cidade. Você poderá vir, né, como eu falei lá no início, com todo aquele material de proteção, máscara, enfim. Mas você poderá vir e participar da reunião. E ser abençoado a cada reunião, a cada culto, aqui na nossa igreja sede. E nas congregações também. E o último ponto aqui que eu quero finalizar,
para não cansar você que está aí na sua casa assistindo. Multiplicação. Romanos 8:29. Olha só, o sonho de Deus é ter uma grande família. Tudo o que ele fez, dando Jesus seu unigênito, foi um investimento para ter a maior quantidade possível de filhos. E como os homens se tornam filhos de Deus por adoção, é papel de todo crente trazer mais gente para a casa do Senhor, alcançar os perdidos. Convencer sempre mais um a abrir mão de sua independência para desfrutar do privilégio da salvação que eu e você vivemos, participamos. Alguém um dia nos falou do amor de Deus. Alguém um dia atacou minha mãe na esquina da casa aqui onde eu moro. Até hoje. Naquela esquina ali, o nome dessa pessoa era Laura, irmã Laura. Ela atacou a minha mãe por diversas vezes. Até o dia em que a minha mãe estava realmente numa aflição profunda. E disse para ela, bem, eu vou ir na igreja. Eu vou ir na igreja. Chegou perto da hora de ir na igreja. Nós éramos todos pequenos. Eu recém-nascido, ainda bebê de colo. E a irmã Laura veio antes para saber, está tudo pronto? Ela usava um termo maninha. E ela chegou dizendo, maninha, está tudo pronto para te ir comigo na igreja e tal. E a minha mãe disse para ela, olha, eu não tenho, meus filhos não têm roupa para ir. E de fato nós éramos muito pobres. E minha mãe se preocupou com isso e disse, nós não temos roupa para irmos. E sabe o que a irmã Laura fez? Ela morava aqui na esquina da casa onde eu moro. Ela correu na sua casa, tirou uma colcha da cama, uma colcha da sua cama, ela costurava, e daquela colcha ela fez uma camisa, uma blusa, uma sainha para as irmãs, para minhas irmãs. Enfim, ela fez algumas peças de roupa e voltou na hora do culto. E nós vestimos aquelas roupas e nós fomos para o culto aquele dia. E naquele dia, Deus transformou a vida da minha mãe, salvou ela, libertou ela. Ela frequentava alguns centros de macumba, as pessoas levavam ela porque ela estava procurando paz. E lá, procurando paz, eles tentavam dar o passe, fazia todo aquele ritual demoníaco e diabólico. Mas Deus sempre protegeu, que minha mãe nunca se incorporou naquela situação, porque havia já um propósito de Deus. Mas o dia que ela foi na igreja, que ela entrou na casa do Senhor, Deus transformou a vida dela. Deus mudou a história dela. E como resultado disso eu estou aqui. Minha família serve a Deus. Minhas irmãs servem a Deus. Uma delas já partiu para a glória, mas era pastora também. Deus alcançou minha família por conta de uma decisão. Por conta de uma vizinha, de uma irmã, que estava cumprindo a palavra de Deus de honra, de temor, de submissão, de unidade e de multiplicação. E levou a nossa casa, a nossa família, para conhecer Jesus. E Jesus entrou na nossa casa, na nossa vida, para nunca mais sair. Nunca mais sair. Eu tenho hoje a minha família, meus 4 filhos, minha esposa, já 9 netos, e eles estão servindo a Deus. Há um propósito de Deus na nossa casa. Imagine se a irmã Laura ainda hoje fosse viva, ela iria olhar para a nossa família e poderia se orgulhar, e poderia pensar, valeu a pena todo o meu esforço, tudo aquilo que eu fiz lá há 53 anos atrás, valeu a pena. O que eu quero dizer para você, o propósito de Deus é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Nós não podemos nos calar, nós não podemos parar de pregar, nós não podemos parar de fazer nossos cultos, nossas reuniões. Ei, nós não podemos parar com as nossas células, as casas de paz. Vai passar agora essa pandemia e nós vamos voltar com toda a força, com toda a nossa garra, com todo o nosso ânimo, entusiasmo. Nós vamos sim entrar nas casas, nos lares, falando do amor de Deus. E eu tenho profetizado, não terá prédio nessa cidade para comportar tantas vidas, tantas almas que Deus há de salvar pelo seu grande amor. Mas Ele está contando comigo e com você, para nós cumprirmos o seu propósito, cumprirmos a sua vontade, cumprirmos o seu ID. Eu quero orar junto com você nesta hora. Quero ministrar sobre a sua vida uma palavra de oração.
E que seja esse um tempo, um momento de uma decisão com Cristo. Seja esse o tempo de você tomar uma posição e dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me, sou teu instrumento. Que eu possa viver uma vida de honra, de temor, de submissão, de unidade e de multiplicação. Que seja esse o meu alvo. E Deus vai estar contigo, dirigindo, conduzindo a sua vida. Feche teus olhos onde quer que você esteja agora. E nós vamos orar. Soberano Deus, vem com tua presença sobre esta vida, sobre esta casa, sobre esta família, sobre a vida deste irmão, desta irmã, desta pessoa que está nos assistindo aí. Vem, Senhor, trazendo a tua graça, trazendo esse tempo de restauração, tempo de cura, tempo de vidas que retornam ao altar da tua presença, Senhor, para uma vida de comunhão, de intimidade contigo, para processar o propósito que tu tens na vida de cada um, que estejam corações abertos, disponíveis, prontos para atender o teu chamado. Senhor, essa é a mensagem, a palavra que o Senhor colocou no nosso coração. O Senhor trouxe a nossa vida para repartirmos e compartilhar aqui com a tua igreja, com os nossos irmãos, com os nossos amigos aqui do Face. Que venha a tua graça, que venha o teu poder sobre cada vida, restaurando, Senhor. Se tem alguém distante, você, quem sabe, meu amigo, meu irmão, você, quem sabe, está distante, distanciado, desviado, parado, à beira do caminho. Ei, esse é o momento de você voltar para Deus. Diga assim junto comigo: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu volto a estar contigo. Eu entrego o meu coração a ti. Eu entrego a minha vida a ti. Eu reconheço que tu és Senhor e Salvador da minha vida. E eu entrego a minha vida inteiramente, incondicionalmente, em tuas mãos, para que eu possa receber e viver os teus planos, os teus propósitos, aquilo que tu tens para mim, Senhor. Eu quero. Amém. Tome posse disso, em nome de Jesus, sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Se você quiser um aconselhamento pastoral, ligue para nós, tá? Entre em contato. O telefone é 51-992-52-3170. 51, que é o código, tá? 992-52-3170. Entre em contato, vamos estar ouvindo você, ajudando você, orando por você, né? E Deus estará fazendo obras grandes, maravilhosas e preciosas na sua vida e no seu coração. Deus guarde você, Deus abençoe a sua família. Muito obrigado aos nossos irmãos que participaram com a gente aí, né? A Eliane aqui, nossa querida irmã, Eliane Paim, Paulo Paim, a Magda, o Éder, nossos irmãos, pastor Eduardo, que esteve com a gente, irmãos que acompanharam, que participaram aí, Deus abençoe, guarde a vida de vocês. Sábado nós temos o culto de jovens às 18 horas e no domingo, 9h30 da manhã, às 4 da tarde e às 18 horas. E aí fica o chamado. O culto às 18 horas é um culto que a gente sempre está lá e passa esse culto online, ao vivo. Então, irmão, venha participar. Você pode, tem lugar na igreja, tem lugar no prédio, tem lugar no templo. Tem lugar. Até agora, na semana passada, no domingo passado, nós estávamos em torno de 30 pessoas, que era o que cabia, que a gente podia colocar no templo. Mas agora foi ampliado para 25% no templo. Então dá para ter aí 60, 70 pessoas tranquilamente. Então, você não precisa mais ficar em casa. Ah, mas eu participei do culto da manhã. Se você quiser vir no culto da noite, pode vir. Ah, eu participei do culto da tarde. Se você quiser retornar às 18 horas para estar conosco, pode vir. Tem lugar. Amém? Se a gente ver que o volume vai ser muito grande, claro, daí a gente reorganiza. Mas venha cultuar ao Senhor, venha celebrar ao Senhor, receber sobre a sua vida a graça de Deus. Você pode cooperar conosco também, cooperar com a obra de Deus, né? Você pode ofertar, dizimar e fazer isso com alegria, com gratidão no seu coração, certo? Você pode ir até a Caixa Federal, agência 3452, operação 001, que é conta corrente, né? E o número da conta é 24333, dígito 1. Fácil de você decorar. 24333, dígito 1.
esse é o número da conta, agência 3452. Coopere, vai lá, faça o que Deus colocar no seu coração. Nós não estamos aqui, não, nós estamos aqui dizendo, se você quer cooperar, bênção para a sua vida. Se você quer honrar o Senhor com as suas finanças, é bênção para você. É bênção para você. Claro que a igreja tem compromissos, que vai vir a provisão para a igreja, é lógico, mas muito mais do que isso, para a sua vida você será abençoado. Tenha certeza e convicção disso. Também aproveito hoje aqui para fazer um apelo. Nós precisamos de alimentos. Existem famílias aí que já estão chegando no limite, pessoas com necessidades. Se Deus tocar no seu coração, se quiser doar 1 quilo de alimento não perecível, nos ligue também, faça contato que a gente vai até você. Se for muito longe, fora da cidade, sei lá, fora do estado, gente de longe, eu quero cooperar também, eu quero contribuir. Pode sim, você pode fazer uma oferta que ela vai ser destinada à compra de alimentos especificamente, e a gente depois manda o retorno para você, né, o que foi comprado com o valor que foi doado. E assim por diante. Se você quiser cooperar, faça isso. Nós precisamos de no mínimo de 20 a 25 cestas básicas. Assim, urgente. Então, se Deus tocar no seu coração, se você puder de alguma forma cooperar conosco, sua ajuda, sua cooperação será muito bem-vinda. Deus vai recompensar você grandemente. E na próxima reunião nós vamos estar falando aqui do que recebemos, né? Porque eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração e de alguma forma você vai, com liberalidade no seu coração, você vai poder repartir. Amém? Então qualquer coisa, tá aí o telefone que nós passamos já, entre em contato conosco. Operadora 51, né? 992-52-3170. Ok? Deus abençoe você, Deus guarde a sua vida, sua família, e até amanhã ao meio-dia. A palavra de Deus no seu coração, 10 minutos lá, menos, de 6 a 8 minutos, uma palavra de Deus todos os dias, a gente traz ali, aqui, ou melhor, aqui no na página da igreja. Você pode assistir, participar. Algum anúncio, minha esposa? Amém. É isso aí, então, né? Pastora Sara manda um abraço para todos vocês que assistiram aí junto com a gente, participaram dessa reunião. Então Deus abençoe você, sua vida, sua família, em nome de Jesus. Amém.